Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre treinamento online de Revit. A ideia aqui desse encontro, sempre que a gente vai estar promovendo, é que a gente possa, então, estar orientando, né, alguns passos em cada etapa do treinamento que a gente está realizando e passar algumas dicas, truques daquilo que a gente vai querer abordar juntamente com vocês em termos de didática, como também aproveitar para passar também alguns recados, algumas situações importantes em relação à modulação do treinamento da forma que está sendo proposta para vocês. Bom, primeiramente aqui eu tenho uma lista para tratar com vocês hoje, tá? Para quem vai acompanhando online, depois também offline essa apresentação que a gente está disponibilizando. Então, primeira questão, a gente teve um problema aí na plataforma, tá? A gente estava atualizando ela. A partir de segunda-feira a gente passa, então, novamente a alimentar a plataforma com relação ao conteúdo, tá? Os vídeos e as aulas que nós estaremos colocando na plataforma no decorrer da semana compreende a finalização dessa primeira etapa aí, a gente compreende em termos de 25% de conteúdo do treinamento como de uma forma global, onde que a intenção nossa é fazer a publicação da parte de importação de arquivos CAD, como também a modelagem das paredes, né? E também a modelagem das paredes juntamente com os pisos, né? Modelagem dos pisos estruturais e os pisos acabados. Então, semana que vem tem bastante assunto importante, fundamental para a utilização do Revit nas etapas a seguir que a gente vai estar usando como pré-requisito. Então, qual é a ideia, então, da gente fechar essa modulação, perceber realmente o quanto que vocês absorveram? A gente vai propor um exercício prático, né, uma prova prática para vocês, onde que a gente vai dar, após, né, a execução e a visualização dessas provas, um desafio. Né? O desafio seria a gente, então, começar a construir, de fato, um projeto, né? Não ficar só na questão teórica das aulas, mas também propor para que vocês comecem a desenvolver um escopo de projeto que a gente vai propor, para visualizar qual é o nível de profundidade que vocês estão adotando, buscando, como também que a gente possa sentir as dificuldades, que é neste momento que a gente vai perceber realmente as dificuldades. Tá? Então, a ideia é essa. Então, finalizando ali a publicação do módulo de importação de arquivos, modelagem de paredes, configuração de paredes e modelagem de pisos e configuração de pisos, que são aulas teóricas, né? A ideia é que a gente, então, propõe então, esse desafio junto a vocês e modelar, de fato, começar a modelagem de um projeto, configurando unidades, configurando plantas de piso, elevações, né? Todas essas ferramentas que serão fundamentais no nosso aprendizado no futuro, e são ferramentas fundamentais não somente no início do projeto, mas sim no decorrer do desenvolvimento do projeto, que são a criação das vistas. Dominar esse conceito é importante. E aí a gente vai usar na prática modelando elementos, como eu falei. Fechando isso, a gente começa, então, a pegar esse projeto, um projeto residencial, e começa, então, a acrescentar novas informações. Inserção de paredes, inserção de janelas, portas. Aí a gente começa a buscar a criação de relatórios, outras ferramentas que vão ser utilizadas a todo momento do desenvolvimento do projeto, que são ferramentas que o Revit oferece. Então, será proposto após o final desses módulos, dessa primeira etapa, e 25% da etapa de conclusão do curso, a gente vai fazer, então, essa aferição junto a vocês, usando essa prova, se dá para chamar assim, uma prova prática para a gente, então, ver o nível de profundidade que vocês atingiram. E criar esse desafio também. O portal, né, é importante também falar da plataforma. A plataforma está disponível lá, por favor, interajam lá, usem o fórum é uma boa ferramenta para estar, então, colocando casos reais, né? Então, todo mundo vai estar enriquecendo ainda mais a capacitação que a gente está lançando, então, qualifica mais, então, coloquem lá casos reais de vocês, dúvidas que vocês tenham para trabalhar. Dentro da questão, então, desse atendimento junto a vocês, estar próximo de vocês também, é importante reforçar também, além da plataforma, um canal que a gente tem, que é o canal de suporte, né? Por e-mail, né? suporte@cades.com.br.
tá? A gente reforça isso por e-mail com vocês também, mas é importante também, caso tenha dificuldade, a gente direciona por e-mail para uma situação simples, que é a computação gráfica hoje, não só o Revit, mas é difícil a gente dar um atendimento de qualidade para vocês, se não tendo a informação que vocês estão tentando fazer, principalmente o Revit. Então, manda o arquivo, anexa o arquivo, faz uma breve descrição, um comentário do que está acontecendo, da dúvida, do problema que talvez que a gente não abordou, que caso a gente possa aprofundar um pouco mais o assunto com vocês, a gente poderia até criar uma aula referente a esse caso real. Então, por favor, a gente está aberto a sugestões e coloquem essas dúvidas aí para que a gente enriqueça ainda mais o aprendizado junto a vocês. Tá? Então, esses recados iniciais aí são importantes, tá? Com relação às aulas, com relação à plataforma, o suporte também que está disponível aí, tá? Assuntos técnicos. A gente vai estar, então, na segunda e terça-feira já publicando uma aula bem importante, que é a aula de importação CAD. Então, eu quero fazer apenas alguns pontos com relação a esse aspecto aí, fazer uma visão geral do que a gente espera logo a seguir também com vocês na prova prática. Então, vou pontuar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a importação de arquivos CAD aqui junto com vocês hoje. Depois, a questão do workflow de inserção de paredes, o que a gente vai abordar nas aulas ali também, do que vai se cobrar na prova prática, essa que a gente cobra, vai trabalhar com vocês, que vai ser a modelagem da parede, a configuração da parede. Então, são dois aspectos importantes. E uma forma de a gente aferir isso vai ser extraindo informação delas. Então, por exemplo, vamos fazer esse projeto e se vocês modelaram conforme são os requisitos que a gente propõe, por exemplo, o relatório de matéria-prima vai ter que ser igual, né? Então, o resultado vai ser uma pergunta: qual é a quantidade de alvenarias, por exemplo, tijolo, que tu vai usar nesse projeto aí, né? Então, é uma forma que a gente vai fazer para aferir realmente o resultado do projeto e ver a precisão que está a modelagem. Então, basicamente, essa é a ideia hoje desse nosso encontro técnico aqui com vocês. Bom, falar um pouquinho, então, sobre importação, um pouco vai estar na aula documentado, mas é importante, então, a gente conversar sobre, então, um aspecto importante dentro do Revit, dentro do conceito do BIM, que é exatamente aproveitar a informação de uma etapa anterior no processo atual de projeto, né? Então, aí transcende o Revit, né, que é o aspecto do BIM, né? O aspecto do BIM, a ideia qual é? Tu sempre está aproveitando informação a todo momento, né, sem ter que converter a informação. Então, muitas vezes a gente vê a discussão, né, qual é o melhor software de projeto, o melhor software de CAD, né? A gente conversa, isso a gente falou já no nossos webinar, já conversamos muito a respeito, a gente sempre acredita que a ferramenta ela vai realmente catalisar todo esse processo todo que a gente propõe, mas na verdade não se trata apenas da ferramenta, sim de metodologia, de capricho no que a gente venha ter no nosso projeto. Então, não existem milagres. Se a gente está trabalhando de forma desorganizada lá no AutoCAD, isso vai acarretar também aqui no momento que tu vai aproveitar a informação, né? Então, a ideia dessa dinâmica nossa aqui, quando a gente for colocar também na questão prática, não é que tu tenha que sempre ter um DWG para modelar paredes. Então, aqui o aspecto é didático. A gente quer que vocês entendam como podem aproveitar o DWG para que depois, no futuro, vou ter a condição de usar esse DWG dentro do projeto. Em quais circunstâncias pode acontecer? Porque nem sempre tu vai precisar ter DWG para modelar a parede. Nós vamos ver isso nas aulas, que modelar a parede é como se estivesse desenhando uma polyline. Desenha, clica contorno, contorno, contorno e está desenhando a polyline como se estivesse desenhando AutoCAD. A diferença é que tu está criando uma parede com volumetria. Tá? Então aí não tem nenhuma novidade. A gente vai ter essa condição. Mas, num aspecto, tu vai fazer uma reforma. Vai desenvolver uma reforma de um projeto que já foi construído. Ou até mesmo tu já fez um estudo. E esse estudo foi desenvolvido, por exemplo, no AutoCAD. Por que não, né, eu utilizar essa informação que está já pré-concebida neste momento agora? Então, nem sempre, a gente que trabalha com o projeto sabe que não existe uma receita, né, e sim um livro de receitas, e a gente vai usar as ferramentas conforme a nossa disponibilidade, né? Então, por exemplo, nem sempre tu vai começar um projeto do zero no Revit. Muitas vezes tu foi solicitado apenas, tu nem sabe se aquilo vai se concretizar no estudo e o cliente te pediu, por exemplo, fazer um estudo de zoneamento simples, né? E tu
Não vai inventar a roda, utiliza o AutoCAD. Por que não utilizar o AutoCAD para isso, né? Então, faz o esboço. O grande problema é depois, quando tu começar o projeto, não utilizar a informação que tu usou, que tu concebeu anteriormente. Então, essa é a ideia. Mostrar para vocês que tu tem uma boa interação de arquivos CAD, principalmente de AutoCAD, juntamente com o Revit. Tá? Então, o capítulo de importação de CAD exatamente trata disso nesse momento. A gente vai importar estudos, a gente pode importar, por exemplo, um projeto topográfico, né? Nós temos que representar um terreno no projeto. Geralmente, o projeto topográfico é feito, o desenho das curvas de nível em DWG. Né? Então, se tu tem já as curvas de níveis desenhadas em DWG, fica muito fácil criar topografia dentro do Revit. Então, essa é a ideia. É didática, mostrar para vocês que em vários momentos tu pode aproveitar o DWG. Começamos fazendo algumas observações. Eu abri o AutoCAD, eu vou compartilhar com vocês, não é o escopo, né? Mas a ideia é importante fazer algumas observações importantes quando tem que aproveitar o arquivo DWG dentro do Revit. A gente tem que dar cuidar, ter capricho, para que a gente leve uma informação adequada também. Não basta simplesmente importar para dentro do Revit. Né? Então, essa que é a ideia agora de nós compartilhar essas informações. Então, por exemplo, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou compartilhar a tela do AutoCAD no momento. Tá? A ideia aqui é mostrar um desenho. Esse desenho estaremos compartilhando com vocês na aula de segunda e terça, que vai ser um exercício prático, vou usar ele como referência. Né? Uma planta baixa de um projeto, que poderia ser um projeto comercial, né? Projeto corporativo. Uma planta baixa com layout de elementos, né? Onde que a gente depois vai conseguir fazer, então, né? Podemos usar como referência. Digamos uma seguinte hipótese, é uma reforma, esse projeto já foi construído, né? E eu tenho que, por exemplo, nesta reforma, criar o volume 3D para fazer uma renderização, para continuar fazendo ampliação. Né? Muita gente fala, por exemplo, que o Revit é um bom software de projeto para a criação de projetos novos. Mas uma coisa que a gente vai estar abordando também no nosso treinamento é mostrar que tu pode utilizar o Revit também para usar ele como uma ferramenta também para trabalhar reformas, né? Fazer ampliação, fazer um projeto de uma reforma e aquela parte braçal que era no passado, que é tu fazer a planta de construção, a gente ter condição de pegar essa planta de construção e fazer ela automatizada, né? A gente não tem que mais transpirar, porque quando a gente modela uma parede no Revit, a gente pode dizer que a parede ela é uma parede existente ou uma parede nova, né? Então, pensando nesse desenho AutoCAD, que ele já foi construído e nós vamos levar essa informação para dentro do Revit para criar o volume 3D. Né? Usar ele como referência é muito mais fácil, muito mais simples fazer isso. Bom, e quando a gente for levar um arquivo DWG para dentro do ambiente do Revit, a gente tem que fazer alguns cuidados. Primeiro, tu não vai abrir diretamente o arquivo lá dentro do Revit. A boa prática recomenda tu abrir o arquivo, usar o comando purge, né? O comando purge vai dar essa condição, então, de tu limpar aquilo que está sendo usado, porque quando tu importar um arquivo CAD, esse arquivo CAD tem 10 MB, e tu tem 10 MB, por exemplo, de coisas que tu não está usando, como blocos, elementos que não estão sendo usados, isso pesa no desenho, tu vai estar onerando o peso do teu arquivo lá no Revit também. Então, a boa prática primeiro, sempre a gente coloca, vai pegar um arquivo CAD para dentro do Revit, primeira coisa, vai lá e usa o comando purge. Comando purge, vai lá, né, e purga o nosso desenho, né, limpa. E, por exemplo, aqui mostrando, ó, a gente tem aqui, ó, 2 blocos não estão sendo usados. Bom, se eu não quero usar esses blocos aqui, eu vou lá e vou purgar, então, eles para que eles não estejam mais pesando no meu desenho. Né? Então, a primeira prática, né, limpa o desenho. Tá? Um comando que muita gente não utiliza, que a gente sempre recomenda também utilizar, é um comando que, por exemplo, vai fazer uma varredura no desenho e tirar linhas sobrepostas. Né? O comando se chama overkill. É um comando que, então, é o ícone, o overkill, a gente tem sempre o ícone da vassourinha. Né? Ele vai varrer o teu desenho e se aquilo que está duplicado, que tem elementos sobrepostos, ele vai lá limpar. O overkill está disponível aqui para nós, ó, no painel Modify, do AutoCAD, a vassourinha ali, ó, overkill, ó, deleta elementos duplicados do desenho. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui digitar overkill, eu posso clicar no ícone, né, digitar o comando, overkill, e aí dizer que eu quero limpar todo o desenho. Pô, eu não preciso selecionar todo mundo, eu posso digitar a palavra all,
para tudo, né? E dou um Enter. Ele pega todo mundo, ele vai analisar em todo mundo. Ele achou ali, no meu caso, ali, quase 4.000 objetos, né? 2 deles estão fora aqui do Model Space. Dou um Enter de novo, ele vai carregar essa tela de diálogo aqui. Aqui a tela, basicamente, tu vai sempre só aqui, ó. A gente evita só aqui a opção, ó, para ele não otimizar tudo em polyline, porque talvez ele vá criar polylines que não gostaria. Mas pede aqui, ó, para ele combinar elementos colineares, né? Combina com elementos que estão alinhados fim a fim, né? Então ele faz uma limpeza e conecta e apaga aquilo que está duplicado. As propriedades acima, se tu quer excluir alguma propriedade que ele não analise, né? Coisas que são com cores iguais ou diferentes que ele não quer analisar. Então, só vou desmarcar aqui a opção. Então, a dica é essa. Eu vou dar um OK. Olha só na minha linha de comando. Ó, quando é que a gente ia descobrir que eu tinha 15 elementos estavam duplicados, foram deletados, e ainda 20 elementos que estavam sobrepostos também foram deletados. Então, a gente apagou em torno de 35 elementos que não estavam sendo utilizados. Bom, aí a gente vai lá, né? Salva o arquivo, né? Salva o arquivo na versão que tu está usando, né? Vou salvar no padrão 2013 aqui, tá? Para garantir que a gente vai abrir. Salvou lá. E uma outra questão importante aqui é sempre pensar o seguinte. Bom, lembra que no AutoCAD tu tem que definir qual unidade tu quer desenhar, né? Então, se tu está desenhando em centímetros, cada unidade para ti vai ser 1 centímetro. Desenhando metros, cada unidade é 1 metro. Milímetros também, né? Cada unidade é 1 milímetro. Então, por exemplo, para te formar 1000 milímetros, tem que ter 1000 unidades, que seria 1 metro. Se quiser formar 1 metro, é 1 unidade. Se quer formar 1 centímetro, é 100 unidades. Então, o que acontece? O usuário, quando está desenhando, define como quer desenhar. Então, uma coisa importante aqui, só para a gente interpretar, né? Eu vou fazer uma medição aqui, ó. Uma medição de um ponto a outro ponto do grid aqui, ó. Desse ponto até esse ponto aqui, e vou medir. Então, ele está mostrando que dessa distância até aqui, eu consigo interpretar que ele tem a distância de 680 centímetros. Ótimo, então só pode ser centímetros, né? Não pode ser 680 metros e nem 680 milímetros, né? Então, sempre recomenda-se, quando tu vai usar um DWG dentro do Revit, tu usar o comando, também temos no comando aqui, que muita gente não dá bola no AutoCAD, que é o comando Units. Tá, ó. Comando Units. Tá, o comando Units, então, vai ajustar as unidades do projeto, para o AutoCAD saber e ficar gravado no arquivo que tu está salvando qual foi a unidade que tu está desenhando o projeto. Então, sempre revisa, porque às vezes tu tá desenhando em centímetros e a função pode ter 2 valores que muita gente não dá bola, poderia estar em milímetros ou então unitless, sem unidade configurada, né? Então, se o desenho foi feito em centímetros, tu vai lá e configura em centímetros. Essa é a dica importante, pessoal. Vou dar um exemplo. Muitas vezes o desenho do AutoCAD, né, da topografia, por exemplo. A topografia, muitas vezes, as curvas de níveis são desenhadas em metros. E o que acontece? Geralmente, né, as curvas são feitas em metros, então cada unidade é 1 metro. Então, quer dizer, se tu está trabalhando em milímetros, o desenho feito em metros é 1000 vezes menor que o desenho feito em milímetros. Então, o que acontece? A topografia, o profissional de topografia, muitas vezes ele não se preocupa com isso e ele faz o desenho em metros aqui, mas deixa a informação configurada em milímetros. Isso pode ser um problema. Quando tu levar para o Revit, tu vai importar ele vai ver vai achar que foi feito em milímetros e vai trazer o tamanho em milímetros, ou seja, vai estar 1000 vezes menor do que deveria. Aí o que acontece? A gente responde suporte muito de vocês aqui, o pessoal responde, olha, tá dando erro na importação da topografia. Na verdade, não é que está dando erro, ele está importando, só que o desenho está tão pequeno que tu não está enxergando, porque ele está 1000 vezes menor do que ele deveria. Então, como tu não está enxergando, tu acha que ele tá com problema. Tá? Então, está dando problema ali, né? Então, sempre dá as boas práticas. Comando Purge, né? Usa o comando Purge, então, para limpar que não está sendo usado. Outra opção, usar o Overkill, né? Para limpar o desenho, né? Fazer uma limpeza no desenho. E logo ao final disso, tu não vai gastar mais que 1 minuto para fazer tudo isso, né? Tu vai lá e revisa o comando Units. Interpreta o desenho. O desenho foi feito em centímetros, configura então a inserção de escala para centímetros. Tá? Uma boa prática. Feito isso,
salvo o desenho, né? Salvo o desenho, e a gente está pronto para usar o desenho agora no ambiente do Revit. Tá? Então, o primeiro escopo é esse. Então, olha só. Se a gente for, então, agora visualizar agora aqui, né, na nossa tela gráfica, tá? Eu vou voltar agora, né? Então, agora a gente vai voltar para o Revit, né? Então, a intenção nossa agora é pegar esse arquivo DWG e ver como é que a gente pode estar importando ele para o nosso ambiente do Revit, né? Então, faça isso, uma boa prática, recomendo-se isso, para que tu tenha sucesso lá e tenha uma boa interação com o arquivo. Então, como é que funciona agora? Bom, vou compartilhar agora a tela do Revit com vocês, tá? Vou usar aqui o Revit, tá? Vou abrir. Tá? Vou pegar um template, né? A gente já falou lá no início dos templates, né? Pegar o template arquitetônico mesmo, tá? Para mostrar uma dinâmica aqui para vocês. Então, para a gente então fazer a importação do arquivo para o ambiente aqui, para a gente então possa então usar ele como referência para começar a modelar nosso projeto, eu vou pegar e vou então vou usar a importação. Isso está documentado na aula que a gente vai estar também publicando na segunda e na terça-feira, nas aulas tanto de importação como também de modelagem de parede, que vai ser útil para a construção do projeto logo a seguir, que a gente vai cobrar de vocês na semana que vem. Então, olha só, inserte, menu contextual, né? Sempre pensa nisso, a interface do Revit ela é intuitiva, né? Então, olha só, aba insert, aba de inserção de elementos. Nós vamos, no início da capacitação aqui, a gente vai trabalhar mais a parte de importação. Mas, quando a gente estiver se encerrando, se encaminhando para encerrar, né, a nossa metodologia aqui em termos de trabalho em grupo, trabalho de arquivos referenciados, a gente vai avançar para o painel link também. Um painel bem importante dentro do conceito do BIM aqui. Esse painel vai ser bem importante, a nossa cereja do bolo aqui quando quiser trazer arquivos externos. Mas a gente tem que começar pela parte mais óbvia e mais simples, tá? Então, no caso, a gente vai, na parte de inserção, nós vamos importar um arquivo CAD. Percebe que é o nome genérico, CAD, não quer dizer que é só arquivos do AutoCAD, tá? Então, olha só, vou executar a importação. Então, esses arquivos, né, a gente está disponibilizando lá na plataforma arquivos executáveis, né, que tu executa ele já vai lá e descompacta para ti, diretamente no teu C raiz, uma pasta CADs, né, o nome do treinamento e as aulas que a gente vai estar disponibilizando para vocês, os arquivos de referência que serão interessantes para ti estar, então, de fato, né, conseguindo executar as práticas que a gente vai propor para vocês. No caso aqui, ó, importação CAD, o arquivo planta baixa, importação CAD. Vamos disponibilizar outros arquivos também para a dinâmica do exercício que nós vamos propor para vocês aqui em relação à nossa prova. Então, olha só, a importação CAD, tá? Então, aqui que a gente comenta, né? Não é só arquivos CAD, né? Eu vou importar aquele ali, mas no caso, se a gente for vir em lista de arquivos, tu vai ver que tem DXF, DGN, SAT e também, né? Então, assim, sendo mais sucinto, né? DXF é arquivo de exportação do AutoCAD. DGN a gente quase não usa no Brasil, tá? É um arquivo que é usado pelo software que se chama MicroStation, da Bentley, né? Então, um software que trabalha, então, o pessoal mais da área petrolífera utiliza muito ele. Depois esse SAT, né? A extensão SAT é um arquivo que a gente tem ali de exportação 3D de sólidos, né? Que é o núcleo do Revit, é SAT, então ele exporta SAT também. E ali, ó, que uma situação importante que nós vamos estar abordando mais no estudo de massa, que vai ser um capítulo específico lá para fazer estudo de massa, que o Revit oferece, por exemplo, tu tem um estudo volumétrico no SketchUp, né? A gente pode transformar esse estudo volumétrico do SketchUp num projeto arquitetônico do Revit. É uma forma um pouquinho diferente do que nós vamos ver a semana que vem em termos de modelagem de parede, mas por isso que a gente vai tratar isso em um capítulo à parte. Mas a gente pode também trazer o SketchUp para nos auxiliar, aquilo que a gente fez na etapa anterior na situação atual de projeto. Então aqui, ó, eu vou pegar o DWG mesmo, né? E olha só, cores, tá? Cor para nós, ela quase que não serve para quase nada, né? Porque, na verdade, a cor que tu tá vendo lá no modelo, lá, ó, a gente está tendo o preview aqui, é importante no AutoCAD, porque muitas vezes tu usa a cor para definir espessura de penas. Aqui a gente tem espessura de pena, mas a gente configura de uma forma bem diferente, mais simples.
onde que o usuário não depende mais da cor para imprimir. Tá? Então, a cor para nós aqui, se a gente pensar que sempre o fundo do Revit vai ser branco, e o fundo branco ele tem um objetivo para simular o papel, tá? Que a gente vai propor então, né? Que não trabalhe com a cor do DWG, porque talvez no fundo branco, talvez alguma cor vai dificultar a visualização dos objetos. Né? Então, na importação, a gente propõe que a gente transforme ele para preto e branco. Né? Fundo branco, as camadas na cor preta, né? As camadas que eu quero importar, né? Todas as camadas do DWG, somente as visíveis, que não estão congeladas ou que não estão desligadas, ou então durante a importação tu tem a condição ainda de filtrar as camadas. Importante o capricho do DWG, né? Porque aí tu vai começar a ver, pô, eu quero trazer a camada só da parede, eu quero trazer só a camada dos pilares, né? Eu não quero trazer toda a informação, né? Mas tem que estar bem organizado o desenho. Né? Capricho, né? A gente tem que continuar tendo capricho, porque a ferramenta, senão a ferramenta vai dificultar muito o uso dela. Tá? Nós vamos ver logo a seguir. Então, eu vou deixar aqui a opção. E olha só, por que a gente tem que configurar o comando units lá dentro do AutoCAD? Né? Dizer qual unidade foi feito o desenho. Porque aí o usuário, quando for importar o desenho aqui no Revit, vai fazer com tranquilidade, ele não tem que ficar... porque se ele vai ter que dizer qual unidade aqui, ele vai ter que abrir o desenho e consultar e ver como é que foi feito o desenho, né? A não ser que ele já saiba, né? Mas se tu já configurou a unidade lá, bota na opção AutoDetect. Né? Simples. Aí tu não vai ter que mais se preocupar com isso, né? Eu vou fazer uma importação simples aqui, porque eu quero abordar outros assuntos com vocês. Isso está detalhado na nossa aula lá, não vou entrar muito no ponto, estou dando uma visão geral, tá? Na aula que a gente vai publicar na segunda-feira, que é a importação de arquivos CAD. Tá? Então, olha só. Então, basicamente é isso aí. É importante sempre tu estar na vista que tu quer trazer o arquivo, né? No caso aqui eu estou no level 1, então é importante sempre estar na vista, né? E dar um open, ele não vai importar ainda direto, tá? Por quê? Porque a gente colocou a opção lá que a gente quer selecionar as camadas que nós vamos importar aqui para o ambiente, né? Então, ele vai lá e vai estar fazendo o processo de importação. Antes de importar, olha só, a tela que ele vai propor para te escolher quais que tu quer trazer para cá. Então, por exemplo, olha só como é importante a organização do desenho, né? Ó, eu não quero importar as cadeiras, não quero importar os computadores, né? E eu não quero importar também, por exemplo, os telefones e algum outro elemento aqui. Não, tá bom isso aqui. A mobília. Tá? Olha só como é importante a organização do desenho, né? Tá bem certinho as camadas. Então, vai lá, limpa, organiza, porque tu vai trabalhar com um desenho muito mais rico aqui, muito mais fácil de manipular, tá? Então, eu não quero importar a mobília, o computador, tá? Neste momento, porque depois que eu importei, eu posso também dizer que eu não quero determinado elemento, eu posso apagar depois da importação, tá? O elemento já está aqui sobre a tela, vou dar um OK. Importou o DWG agora para o ambiente do Revit. Preto e branco, como a gente propôs, né? Ó, sem as mesas, sem o computador, né? Mas olha só, ele trouxe os nomes, né? Talvez não fosse interessante ter os nomes aqui das pessoas, né? Que ocupam aqueles espaços, né? Que tá o nome dos nichos aqui onde que as pessoas estão trabalhando, né? Então, na verdade, a gente pode continuar manipulando esse DWG. A gente percebe o seguinte, esse DWG, ele está agrupado como se fosse um bloco. Tá? Importante isso, né? Porque tu imagina se ele traz um monte de linha para cá. Vai ficar um monte de linha solta, vai ficar ruim de manipular, porque depois vai ter volumes 3D ali. Então, deixa ele em bloco mesmo. A gente até pode explodir esse bloco, a aula depois trata sobre isso, não vou entrar nesse ponto, tá? Porque vai virar repetição do que a gente tem já conceituado na aula para vocês. Tá? Mas olha só, importante, né? Ele traz, olha a posição que ele traz. Nosso ponto zero, se tu for abrir o DWG, depois tu vai ver que a origem lá do DWG está no início da referência do grid aqui. O que ele fez? Ele posicionou o ponto zero do DWG com a origem do nosso projeto. Né? Origem é origem, é porque a opção que foi colocada lá. Tá? Isso é padrão dele, que a gente fez durante a importação. Agora, eu tenho liberdade de mover esse elemento a qualquer momento. Clicando nele, ele está agrupado, mas tu vai ver que quando tu importa, a partir da versão 2016 do Revit, quando tu importa o DWG, ele coloca um cadeado para ti. Esse cadeado
é como se fosse, né, é um pino, na verdade, mas ele tem a função de cadeado, né? Então, olha só, eu posso clicar no pino, ele desabilitou, então, o cadeado, eu posso agora, simplesmente, eu tenho um move direto, clicar e arrastar esse WG, porque para nós aqui o plano cartesiano não é tão importante, né? Eu posso trazer para dentro do meu projeto aqui, para a referência dos níveis das elevações ali mesmo. Cliquei e soltei. Ah, de novo, fixar o elemento, vou lá no cadeado e fixo o cadeado. Aí eu não mexo mais. O que eu estou fazendo de uma forma interativa, clicando no pino e tirando o pino, são os comandos que a gente tem aqui, ó, no menu Modify, que é o elemento que a gente está selecionado, né? Lembra da interação automática do Revit? A gente trata isso lá no capítulo de interface, né? Ó, eu não tenho nada selecionado. Estou na aba Insert, foi o último comando que eu usei. A interface, sempre eu falo, intuitiva e importante, né? Então, tu quer alterar um objeto, a primeira coisa que tu vai fazer é o seguinte, clica no objeto. Clicou no objeto, ó, eu tenho o pino, né? O pino que a gente já falou a respeito. E eu tenho tudo que eu posso fazer no objeto. No caso, o pino, que está congelado, que é o comando pin, ou sempre que tu tiver, então, né, a gente já comentou isso, né? Tu tiver o comando e tu tiver entre parênteses as letras, é o atalho do comando. Então, ele está pinado já ali. Eu quero tirar o pino, é o comando inverso, unpin, ou atalho UP. Então, sempre entre parênteses o atalho. Então, eu não quero mais o pino, eu cliquei ali, tirei o pino. Não tem mais o pino. Que é a mesma coisa que ir lá e clicar no pino, né? Aqui, ó, e tirar o pino também manualmente, tá? Tirar e colocar de novo, tá? Tá aí, então, a boa prática. Feito isso, por exemplo, ferramentas aqui, né? Não vou pontuar no detalhe, só senão vira repetição, né, pessoal? Mas olha aqui, ó. Por exemplo, aqui. Que camada foi colocado o nome? Né? Que camada foi colocado o número do ambiente? Não sei. Como é que a gente descobre? Clica no DWG. Aquilo que eu falo, né, tu tem que clicar no objeto. Clicou no objeto, tu vai ter no menu Modify aquilo que é comum a tudo, os objetos que tu tem, modificar, copiar, mover, rotacionar, né? E tu vai ter aquilo que é peculiar ao objeto que está sendo selecionado. Que é um elemento importado, ó, uma instância importada, que ó, nas propriedades aqui ó, é um DWG, tá ali, ó, que está posicionado na planta do level 1, no meu caso, né? E olha só, eu posso explodir, que não faça isso em situações quando que não faça, né? Todo momento, tá? E a gente tem a opção aqui, ó, deleta camadas. Tá, mas qual camada que eu vou deletar? Eu não quero, por exemplo, os nomes. Tá, mas qual é a camada que está o nome? Clico de novo, eu posso descobrir com a opção Carry. Né? Que nome, qual é a camada que está aquele elemento? Clico com Carry e eu vou lá e clico em cima do texto, que eu quero saber que camada é. Cliquei. Olha só, qual é as informações gerais do elemento? Tipo, é um texto, ele não está com bloco e ele está aqui a camada Employer, de empregados, né? Está ali a camada que foi feita esse texto. Então, eu não quero mais esse elemento aqui, olha só. Então, a gente pode deletar aquela camada. Seleciono o ESC, seleciono de novo o DWG, opção Delete Layers. Qual camada que eu quero deletar? A opção Employ. Clico, ok. Deletamos agora os nomes da planta baixa. Tá? Então, olha só como a manipulação do DWG, mesmo estando agrupado num bloco ali, ela continua sendo ótima. Tá? Para a gente finalizar a importação aqui, que é o que nos traz aqui conversar com vocês hoje, a gente vai mostrar também aqui ó, a opção de tu mudar também, após a importação, como tu está enxergando os elementos na área gráfica. Tá? Porque mesmo sendo em DWG, eu tenho espessuras definidas para o objeto. Né? No meu caso aqui, ó, relembrando, né? A gente já fala a respeito disso lá no nosso módulo online, lá, de tanto na interface, como também em algumas visualizações das aulas, a gente fala das espessuras de linhas, né, que são automatizadas. Então, se eu der um zoom aqui, a gente percebe que no minha tela gráfica no momento, eu estou com a linha delgada. Ok? É só essa linha delgada. Ela está delgada porque a gente trabalha como a gente está acostumado a trabalhar no AutoCAD, não trabalha com espessura. Mas o Revit a qualquer momento te mostra a espessura. Basta a gente acessar aqui ó, o comando que está ligado, que é o TL, né, de Thin Lines, né, espessuras de linhas, ou o atalho como está ali, TL. Ou eu clico no botão ou digito TL. Tem as espessuras de linhas ali. Tá? Então eu tenho, mesmo tendo um DWG aqui, eu posso configurar espessuras de camadas, inclusive até para imprimir com espessura em função da escala, né?
mudar a escala da minha vista e ajustar as espessuras do DWG. Porque no futuro até tu pode ter uma situação híbrida, né? Vamos supor que tu precisa fazer o layout do teu projeto e tu tem toda a parte construtiva, paredes, pisos, né? Tudo aquilo que é da construção, de fato, né? Modelado no Revit. Mas lá no 3D, para ti não é interessante ter mobília, mas tu tem que ter a representação do layout dessa mobília, né, no projeto, dentro do Revit. Por que não trazer blocos do AutoCAD e posicionar dentro do Revit para fazer a representação da mobília? Então precisa ter a família, né? Não precisa ter a família. Existem situações, clientes nossos, que eles têm essa demanda. Ele não vai precisar mostrar a mobília em 3D, por exemplo, no projeto, mas ele pode então trazer o bloco do AutoCAD e fazer, então, esse posicionamento de uma forma bem tranquila. Certo? Então, olha só. Como é que a gente pode mudar, então, a graficação desse elemento a qualquer momento? Tá? Olha só. Bem interessante esse recurso. Olha só. A gente acessa a aba de gerenciamento. Olha só. Porque tudo que tu importa para cá, tu pode gerenciar também. A visualização. Mudar a espessura, mudar, né? Então, por exemplo, que camada é essa aqui? Vamos identificar essa camada aqui que tem aqui, que é tipo um shaft, mais a escada, né? A gente tem também aqui, né, os elevadores, que talvez estejam em outra camada, a gente pode identificar elas. Por exemplo, o elevador, que camada está aqui o posto do elevador e o elevador aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Deve estar tudo na mesma camada. Camada EB Core, né? O nome da camada. Bom, deve ser a mesma aqui para a escada também, que eu estava falando a respeito, né? Vamos ver aqui, ó. Clico no bloco de novo, ó. EB Core também. Então, nós podemos mudar, para realçar esse ambiente aqui da escada e do elevador, a gente pode mudar a cor dessa camada. Não uma cor preto e branco, mas um azul, para a gente quer realçar talvez. Então, esse aqui é um dos DWGs que a gente vai usar como exercício prático para criar a volumetria desse projeto aqui, né? Pelo menos o nível da planta de terra a gente vai modelar para a gente praticar. Tem bastante recurso interessante mostrar aqui nesse projeto aqui. Tá? Então, basicamente, esse é o nosso recado de hoje teórico, junto a vocês, essas explicações mais pontuais. A gente, então, vai estar, então, na segunda e terça-feira publicando, então, importação desses arquivos CAD, essa aula aqui, com mais informações, além da palestra, obviamente, que vai estar disponível para vocês, a aula documentada, importante, então, visualizar ela, vai estar mais no detalhe, isso que eu passei para vocês, e também a modelagem, configuração de paredes. Então, tu vai perceber que tem ali o capítulo estrutura composta, né, que a gente já abordou, mais as paredes, tu vai juntar com o capítulo de materiais. Então, tu tendo esses 3 tópicos, a gente já está apto a cobrar de vocês, juntamente com a importação, uma prova inicial, que seria o quê? Importar arquivos CAD, né, para o teu projeto e configurar 3, 4 tipos de parede diferentes e modelar esses 3 tipos de parede diferentes com os requisitos que a gente vai estar passando para vocês, configurando tijolo, reboco, tudo que é necessário ter na parede nesse. Tá bom, pessoal? Voltando aqui nosso comportamento. Então, me despeço de vocês agora, tá? A gente continua, então, mandando dúvidas, né? Utilizem o fórum, tu também tem um portal de e-mail, que tu consegue mandar e-mail pelo portal, né? Pela plataforma, utilizem, tá? E a gente continua à disposição, tá? Tem bastante novidade e informação e também cobrança de vocês na próximo encontro, tá? Então, o próximo encontro a gente vai sempre propor fazer às sextas-feiras, tá? Um encontro igual a este, tá? Onde que a gente vai estar, então, falando um pouquinho do que aconteceu naquela semana e o que a gente espera também trabalhar com vocês na próxima semana, tá bom? Um abraço e até a próxima.